Veja que Jesus novamente menciona o engano. Ele diz assim: surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Ele fortalece a ideia de que nos últimos tempos haveriam muitos enganadores, falsos profetas. Nós vamos assistir agora os melhores e mais polêmicos posicionamentos sobre Miguel Oliveira. Mas antes eu quero te perguntar, você conhece esse pastor que profetizou para o Silas Malafaia? Silas, uma explosão! Ele já é um senhor de idade e ele se posicionou sobre o profeta Mirim. É inacreditável o que ele fala. Mas antes de nós ouvirmos ele, nós vamos ouvir este vídeo que é do canal Paulo R. Ai daquele que falar que Deus falou quando Deus não fala. Of the king the eu sou profeta, abre a boca e dá glória. Um propósito de R$100. Você vai fazer, Rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue. E se eu quiser pedir 10 mil esse piloto, eu posso pedir, irmão? Miguel Oliveira, um garoto de 14 anos que surgiu se dizendo profeta. Eu sou profeta, abre a boca e dá glória. Ganhou apelidos, memes e em pouco tempo se tornou manchete. The king the power. Pastor Mirim, o menino que fala em línguas. E aqui também toda calma, você vai ter usar. Que cura com papel. Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. De piada virou polêmica, e de polêmica se tornou um caso sério. Milagres questionáveis. Nasci surdo e mudo até os 3 anos de idade. Mas no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Pregações bizarras e pedido de dinheiro. Jesus, aquilo que pode você não faz, até eu querer que será por nada. E eu não prego ameaça, mas nunca diga não, meu Espírito Santo de Deus. Vou chamar pela última vez, essa pessoa de R$1.000. No altar não passa vergonha, quem vai passar vergonha hoje é o diabo. Até que o conselho tutelar entrou no jogo, e agora ele tá proibido de viajar, pregar e de usar as redes sociais. Bom, finalmente desligaram o Wi-Fi desse moleque. Agora talvez ele possa ser só um moleque. Mas é só isso? Será que ninguém perguntou da onde veio tanta influência? Ninguém questionou do porquê que ele agiu tanto assim? Quem que ensinou a ele? Quem que moldou a ele? E hoje eu vim mostrar relatos que eu recebi e muitas mensagens que levantam muitas perguntas. Tem muita coisa nesse vídeo que eu não posso afirmar por questões jurídicas. E tem certos momentos que eu não posso mostrar algumas evidências porque as pessoas que me mandaram pediram pra eu não mostrar, pois elas podem correr algum perigo. E também eu queria deixar claro que esse vídeo é com cunho analítico, feito pra causar reflexões em quem tá assistindo, pra vocês pararem e pensar se vocês concordam, discordam, se alguns fatos batem ou não. E lembrando, eu não tenho certeza de nada, até porque eu não estava lá. Eu só estou contando relatos que eu recebi. Essa semana só se ouve falar no Miguel. Tudo isso começou só com um meme. The king the power. Não, é engraçado. Uma criança na igreja falando The King the Power. E aparentemente era só isso. Uma criança pregando na igreja. Antes na igreja do que em outro lugar, correto? Só que o buraco é bem mais embaixo. Falsos profetas não são novidade. Alguns já foram presos, expostos, desmascarados. Crimes dentro e fora da igreja sempre existiram e sempre vão existir. Mas o mais velho e mais manjado de todos é o golpe da fé, quando eles te prometem milagres em troca de dinheiro. E antigamente era muito simples, um glória e um ator possuído e dinheiro na conta. Mas hoje, com um clique, você descobre a verdade, e com outro, você espalha uma mentira. E foi assim que chegamos a algo novo. O Miguel causou uma polêmica ao prometer milagres. Ele disse que era surdo e mudo até os 3 anos de idade. E do nada começou a falar, ouvir e meses depois a pregar. Eu nasci surdo e mudo até os meus 3 anos de idade, sem falar e sem ouvir. E dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu comecei a falar e ouvir. Isso foi um milagre que, curiosidade. Você era surdo? Surdo. Sua mãe falava e que você era mudo. surdo e tal, você não conseguia ouvir nada? Não, surdo e mudo. E no dia 2 de abril de 2013, Deus me curou dentro de casa. Isso foi um milagre que despertou a curiosidade de algumas pessoas, mas depois de 3 meses eu comecei a receber convites pra pregar. Eu não sou nenhum biólogo, mas pra você aprender a falar, você tem que ouvir. Porque você tem que ouvir uma palavra pra você poder reproduzir ela. Se você nunca ouviu uma palavra, como que você vai formar ela? Bom, e não só isso,
disso, em 3 meses ele já tava pregando, com 3 anos de idade. Nessa idade eu tava comendo terra e dormindo com o nariz escorrendo de meleca. Isso claramente é uma mentira. E começa a ficar mais claro quando a gente vê quem tá por trás disso. The King, the Power. O meme The King the Power tem influência direta de um pastor chamado Pastor Marcinho. Ele não volta mais para Of the King, the Power, the Man, the Best, the King, the Fury, Fire, Kiss My, a América tá na minha mão. E esse pastor já tá nessa faz um tempo. Ele tem cultos bem excêntricos. Eu tô colocando o meu anjo dentro da tua casa agora! Sabe o que Deus falou pra mim? Fecharam a porta e disseram, no Azavauá ele não entra, mas eu vou lá no Azavauá, Zievuavam, e tu vai falar, deporte, demnikeneflan, o que é isso, Jesus? Pelemicho, nolorei, belericito, nonozito, manuá, rama, a Europa tá na minha mão. Um dia antes de sair a notícia que o Conselho Tutelar entrou em ação, o Miguel tava no culto com o pastor Marcinho e com outro cara chamado Pastor Edson. Mais um com cultos esquisitos que aparece nos mesmos ambientes que o Miguel. O livramento da tua casa depende de você agora, Patrícia. Teleplacante, camante, rebara. Alguém quer parar o teu ministério. O diabo disse, vou parar. Mas Deus está dizendo, em 10 segundos eu te tomo numa marcha. Vai! Olha o livramento! Olha o livramento! Abre espaço! Abre espaço! Abre espaço! É pra cá, é pra cá, é mina cantica. Depois veio outro nome de um suposto mentor. O cara que, segundo relatos que me mandaram, ensina ao Miguel como agir, como falar, como se portar e como manipular. Estratégias para ao longo do culto poder mexer com o emocional das pessoas e no final das contas conseguir aquele bendito dízimo e a fé delas de alguma forma. Sim, isso daí é manipulação pura. E adivinha? Ele também tem uns cultos bem duvidosos. Três adultos, 2 deles são pastores e um é um bispo. E no meio disso tudo, um adolescente. Sabe o que a gente não viu até agora? Os pais do Miguel. Cadê a mãe do Miguel? Cadê o pai do Miguel? Por que ele parece estar tão solto como se ele tivesse entregue na mão dos outros? Se os pais dele não estão presentes, ele pode ter sido facilmente manipulado. Rapaziada, a lavagem cerebral é real. E pior ainda quando é feita desde cedo. Mas fica a pergunta, por que com o Miguel? E a resposta é bem simples, é porque ele vende. Você vai pegar esse Pix, você vai fazer agora um propósito de R$100. E quem for fazendo, sai da live e já faz agora. Muito mais impactante uma criança falando que faz milagres e que revela coisa da vida dos outros do que um adulto. Adultos dificilmente admiram outros adultos, mas a gente fica muito impressionado quando a gente vê uma criança tendo atitudes tão bonitas. E quando eu digo lavagem cerebral é porque ele realmente parece acreditar nisso. Não rasgou meus laudos, como estão dizendo, ele rasgou folha sulfite, onde ele escreveu, entendeu? Então é isso, pessoal. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Podem ficar despreocupados, eu faço imunoterapia de 21 dias. Tô lá no hospital fazendo bonitinho. Eu fui curada sim, o câncer voltou sim, né? Mas continuo meus tratamentos, estou ótima. Eu fui fazer uma visita nessa igreja em Alphaville e ele me chamou dizendo que Deus já havia me curado de um câncer, que o câncer voltou e que Deus ia me curar novamente. Por coincidência, foi a primeira vez que ela foi nessa igreja, em Alphaville. Alphaville, você não entra à toa em Alphaville. Você só entra em Alphaville se você é convidado ou se você mora lá. E se ele revelou algum milagre pra ela, provavelmente ele já tinha essa informação antes. Vocês conseguem entender? O Miguel é só um garoto. Ele não tá fazendo isso tudo sozinho. Tem gente por trás dele. E tem algo muito estranho acontecendo. E olha só, Miguel não é o anticristo. Vamos parar de falar essa besteira. E se o anticristo tivesse entre nós, ele com certeza não ia ser de Carapicuíba. E no fim disso tudo, a gente fica com muitas perguntas e poucas respostas. Mas o que já existe são vídeos, falas e cenas. O suficiente pra gente poder ligar um alerta. O próximo vídeo que nós vamos assistir é do canal El Professor da Oratória. Esse vídeo é incrível. The King the Best.
Of the king, the power, the man, the best, the fairy, the Sim, chegou o momento da gente analisar a oratória desse fenômeno, que é o pastor mirim chamado Miguel Oliveira. Qual que é a sua opinião sobre ele? Você acha que ele é o anticristo ou que ele é um jovem injustiçado? Vamos desvendar esse mistério aqui, o mistério do pastor que parou o Brasil. Este vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte eu vou contextualizar o que está acontecendo, pra você entender, você que chegou de paraquedas aqui. Na segunda parte eu vou falar um pouco da hipocrisia que eu estou vendo nessa situação inteira. Em terceiro lugar, vamos falar da comunicação do Miguel. Antes, um pequeno contexto. Quem que é esse pastor mirim Miguel Oliveira? É um jovem de 15 anos que ganhou notoriedade nacional por suas pregações emocionantes, com presença de palco marcante. Ele é natural de Carapicuíba, em São Paulo, afirma ter sido curado da surdez e da mudez na infância. Eu nasci surdo e mudo até os meus 3 anos. Você nasceu surdo e mudo. O que teria impulsionado essa sua missão religiosa desde os 3 anos de idade. E ele ganhou essa notoriedade atuando na Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético. E o Miguel acumulou milhões de views e acabou sendo cancelado porque ele fez vídeos, ou melhor dizendo, filmaram ele prometendo curas milagrosas, mensagens espirituais extremamente intensas. Em uma das suas pregações mais polêmicas, ele aparece rasgando um suposto laudo médico e declarando: eu rasgo o câncer, eu filtro o seu sangue, eu curo a leucemia. Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. E essas práticas acabaram gerando críticas, gerando preocupações. Ele conseguiu a proeza de fazer o Conselho Tutelar trabalhar no Brasil. O Conselho Tutelar fez uma advertência aos pais do pastor Miguel Oliveira. E o Conselho Tutelar determinou que Miguel está proibido de pregar em igrejas e utilizar suas redes sociais por tempo indeterminado. Ele levou um ban, ele foi ban pelo Conselho Tutelar. E ainda exigiu que ele retornasse às aulas presenciais, até onde ele estudava online. E essa decisão foi tomada depois de denúncias de práticas consideradas abusivas, como pedidos de doações, em trocas de bênçãos e Pix. E o Pix? Nada ainda. Alegação de cura sem comprovação médica, tudo isso. E o Miguel não enfrentou críticas apenas da população em geral, não. O Miguel também enfrentou críticas de líderes religiosos. O próprio pastor Silas Malafaia é um exemplo disso. Em primeiro lugar, ele não é pastor. Vamos deixar isso aqui bem claro. Ele não é pastor. Esse título aí de pastor mirim inventaram. Ele não é pastor. Ele rasgou o verbo e falou poucas e boas, falando que o Miguel está sendo manipulado e um monte de coisa. E apesar das controvérsias, o Miguel mantém o apoio de algumas pessoas, como o famoso Pablo Marçal, que eu já fiz alguns vídeos sobre ele aqui no canal, que já saiu em sua defesa publicamente. E esse caso reacendeu vários debates, por exemplo, sobre o limite da exposição de menores, sobre as atividades religiosas nas redes sociais. E agora que você já sabe o contexto, eu vou ter que dar uma opinião polêmica. Mas antes de analisar a oratória do Miguel, que a gente vai sim analisar, eu preciso falar algo que tá assim, ó, ardendo aqui no meu coração, que desde que eu vi esse menino, eu tô louco pra falar. De verdade, ó, eu vou ser um pouco polêmico e se você se sentir ofendido com o que eu falar, eu não queria te pedir desculpas, é a minha opinião. Então vamos lá, o que eu quero chamar a atenção aqui é pra uma certa hipocrisia. Por quê? Gente, vamos dar um calm down, calma, se acalma um pouquinho. Respira, toma um copo de água com açúcar. E vocês estão percebendo que o Brasil inteiro está cancelando uma criança? Isso por si só já é imoral. Adultos, barbados, vindo a público, xingar, ridicularizar, fazer bullying com um adolescente. Essas pessoas não sabem dos problemas de saúde mental que os adolescentes enfrentam, que essas pessoas ainda não têm a sua personalidade 100% definida. Aí eu vou fazer 2 provocações aqui. Se fosse um adulto, um Silas Malafaia da vida, um Marco Feliciano, um Marcelo Rossi, um André Fernandes, se fosse um adulto fazendo o mesmo, falando de Deus, falando de milagres, pedindo ofertas e dízimos, que é uma prática na igreja, seria o mesmo cancelamento? Porque isso já existe, não é tão cancelado. Então, peraí, o cancelamento é só porque ele é uma criança? Uma criança fazendo isso? Hoje a gente vê tantas crianças fazendo dança sensual no TikTok, apologia ao crime, como muitos funkeiros mirins, ou até mesmo simplesmente aquela cultura do brain rot, negócio meio tralaleiro, tralalá, meio bombardeiro, crocodilo, enfim. Aí quando a gente vê a geração alfa,
todo mundo ali viciado em telas e tendo o apodrecimento mental, que é esse fenômeno do brain rot, ninguém tá chamando tanta atenção pra isso. Agora, um jovem falando de Deus, nossa, caraca, que absurdo. Parece que o motivo de cancelamento dele é que ele é uma criança falando de Deus. Se fosse um adulto, não era cancelado. Se fosse uma criança fazendo merda, também não era cancelado. Outra coisa que eu vou chamar atenção, e aqui eu corro sério risco de ser cancelado, mas eu vou tentar medir minhas palavras. Então, pelo amor de Deus, vem aqui com a mente aberta. A gente tá falando do jovem Miguel Oliveira. Tá sendo cancelado aí. Agora, muda um pouco o papel. E se fosse, em vez do Miguel, uma mulher, não é uma adolescente, é uma mulher já formada, mulher mais de 18 anos de idade, uma mulher negra de religião de matriz africana. E filmaram ela, porque ela é uma líder religiosa na religião dela, e filmaram ela fazendo várias práticas da religião dela. E isso viralizou. Me diz se pessoas começassem a cancelar, a rir e a ridicularizar disso, não ia ser taxado de machismo, racismo e intolerância religiosa. Ia ser altamente condenável. Mas com o Miguel tá tudo bem. Com o Miguel tá tudo bem trucidar esse menino. Porque ele é branco e ele é cristão. E ele é homem. Então tá tudo bem. Então vamos bater. Nele a gente pode bater. Eu acho isso uma hipocrisia. E outra coisa, mas Giovanni, eu acho ridículo. Eu acho ridículo. Eu olho as falas, ele falando em línguas. Eu acho extremamente ridículo. Ele mancha a imagem de que é cristão de verdade. Mas ninguém é obrigado a gostar, ninguém é obrigado a frequentar a igreja dele. Mas por que você vai cancelar? Se não é a sua fé, tá tudo bem. Mas você não cancelaria as religiões de matrizes africanas, você não cancelaria as outras religiões que não são as suas, então por que você tá cancelando a dele? Calm down! Se acalme! Sabe aquele remédio? Se acalme, tome ele. Tá, chega de polêmica, chega, vamos falar de comunicação. Vai ser polêmico também que eu vou falar, mas eu tenho que dizer que eu sou fã da comunicação do Miguel. Me cancele, me julgue. Mas eu coloco o Miguel no mesmo nível de eloquência do Nicolas Ferreira, guardado as devidas proporções. Por quê? Porque você percebe que o Miguel, ele ainda tá meio diamante bruto. Ele ainda não foi lapidado. Então ele cai em armadilhas. Poxa, eu vi um podcast que o Miguel ficou batendo boca com o entrevistador já tava toda hora tentando refutar ele. E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Amigo, se eu tô numa entrevista que o cara começa a querer me encher o saco assim, eu levanto e vou embora. Quero o que ele devia ter feito. Mas você percebe que ele ainda não tá maduro o suficiente para lidar com certas situações. Mas se ele continuar assim, ele vai chegar no nível de eloquência do Nicolas Ferreira. Se você não acha o Nicolas Ferreira eloquente, você tá cego pela sua ideologia política. Tá tudo bem você discordar politicamente e ainda assim elogiar a comunicação de alguém. Calma, vamos ter calma. Novamente, toma uma pílula de se acalme. Mas a grande verdade é que o Miguel, em todos os vídeos que eu vi, ele é extremamente incisivo, fluente, confiante, ousado, tem uma presença de palco extremamente marcante, um ritmo magnético e hipnótico. Ele é extremamente persuasivo para a idade dele, meu amigo. Isso é muito raro. Ele é uma máquina de oratória. Ele sabe usar muito bem o storytelling. Quem percebeu que ele conta a história de criação dele? A gente já fez 2 vídeos aqui no canal sobre storytelling. Eu vou deixar o link de um deles aqui. Ele usa muito bem essas técnicas. Ele conta como que ele foi salvo aos 3 anos de idade, porque ele voltou a ouvir, voltou a falar, que ele nasceu sem ouvir, sem falar. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Deus salvou ele, isso colocou ele nesse caminho. Então isso é você contar sua própria história para demonstrar autoridade, isso traz credibilidade. E claro, tem a parte do apelo à fé extrema, que foi o mesmo motivo pelo qual o Pablo Marçal foi cancelado há um tempo atrás. Vocês lembram que tem um vídeo do Pablo Marçal que ele tentava fazer uma cadeirante andar? Você lembra desse vídeo? Você vai ver aqui o vídeo, vou deixar aqui, o editor vai colocar. Idade agora. Vai, levanta. Levanta. Então Pablo Marçal foi viralizado pela mesma forma e realmente, quando a gente tá falando de fé, de cura, de milagre, tudo isso é polêmico por si só, são coisas que desafiam a lógica, tem muitas acusações de manipulação, mas novamente eu chamo você à reflexão. Se fosse de outras religiões, ou fosse outras etnias, você cancelaria da mesma forma? Ninguém tá te obrigando a seguir essa fé ou mesmo acreditar. Mas eu te pergunto, por que cancelar? E digo mais, por que cancelar um adolescente? Essa parte final agora do vídeo é uma mensagem pro Miguel. Miguel, se você tá vendo esse vídeo,
recomendo pra você a mesma coisa que o Marco Feliciano prometeu pra você em um vídeo público na internet. Se feche um pouquinho das redes sociais no curto prazo, continue firme, aprenda com os seus erros, que você vai se tornar um grande líder religioso. E agora nós vamos assistir o vídeo do pastor Gesiel Gomes. Vamos lá. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Este vídeo tem o objetivo específico de atender o pedido de algumas pessoas que desejam a minha opinião a respeito do fenômeno Miguel Oliveira. Esse é um nome que tem sido veiculado na imprensa de diferentes maneiras nesses últimos dias, e através da internet existe, na verdade, uma grande movimentação de sites, de páginas, etc. E muita gente está falando sobre o assunto, muita gente está emitindo opiniões, muita gente está fazendo comentários, na verdade, e passa da casa dos milhares de pessoas. E as pessoas me perguntam, e a sua opinião, pastor Gesiel? Em primeiro lugar, eu quero ser muito franco e dizer-lhes que não é meu costume dar opinião sobre aquilo que eu não conheço, ou sobre aqueles a quem não conheço. E eu não conheço Miguel Oliveira. Na verdade, eu tenho ouvido falar muito pouco dele, nunca acessei a internet no intuito de descobrir, de investigar alguma coisa a seu respeito. Mas como é um assunto que está muito veiculado, chegou ao meu conhecimento que esse é um jovem, é um adolescente, entre 14 e 15 anos, e existem sites que o chamam de pastor, outros o chamam de profeta, alguns o chamam de charlatão, outros o chamam por diferentes nomes ou por diferentes títulos. Bom, eu gostaria, sinceramente, de lembrar ao povo de Deus, aos meus irmãos em Cristo, meus irmãos na fé, não se deixem manipular por pessoas sem escrúpulo, por pessoas sem caráter, por pessoas sem propósitos espirituais, que querem pesquisar a vida das pessoas não para ajudá-las, não para de alguma forma serem úteis àquela pessoa, mas o seu desejo exclusivo é, na verdade, um desejo ganancioso. Querem multiplicar o número de visualizações nas suas páginas na internet, querem fazer dinheiro, querem comercializar, querem monetizar. Pelo menos nunca foi este o meu alvo e não faz parte do meu ministério isto. Pode o Senhor Jesus usar uma criança para ministrar a sua palavra? A resposta é óbvia. Claro que pode usar. Eu me lembro que 80 anos atrás, ou seja, com 5 anos de idade, Deus me deu o privilégio de ministrar a palavra no templo da Assembleia de Deus, na cidade de Belém, no estado do Pará. Os jornais da época noticiaram e não será difícil ver isto nos seus arquivos. 5 anos. Naquela época, meu pai escrevia mensagens, eu as decorava e trazia para o púlpito. Mais tarde, então, ele me disse, agora você vai começar a ministrar conforme o Espírito Santo lhe dirija pessoalmente. Naquela época não havia internet, naquela época não havia esse espírito crítico terrível, mordaz que existe hoje. Naquela época não existia essa orquestração de sites desejando denegrir a imagem de uma pessoa e agitando as outras a se manifestarem de uma maneira sempre tendenciosa. Eu não sei se Miguel é um profeta. Eu nunca ouvi nenhuma profecia dita por ele. Eu não sei se ele é um charlatão. Eu não tenho nenhuma prova documental de que ele seja um charlatão. Eu não sei se ele é pastor. Não sei se ele realmente, com 3 anos de idade, era ou não era um enfermo. O que eu sei é que está se falando muito sobre aquilo que não se sabe. Está se trocando ideias sobre aquilo que não se conhece a fundo e se está comentando aquilo que não faz parte da gama de conhecimentos sólidos que se tenha, que se deva ter a respeito de um tema, a respeito de um assunto.
principalmente dessa natureza, que naturalmente é muito importante. Pode Deus usar uma criança? Claro que pode. Podemos esperar maturidade de um adolescente? Não. A adolescência não é a idade da maturidade. É a adolescência. É o intervalo, é um hiato entre infância e juventude. E mesmo na juventude ainda não existe uma plena maturidade. Imaginem na adolescência. Para a minha opinião, eu não vou dar opinião, porque eu já disse que eu não opino sobre aquilo que não conheço, que aquilo que não entendo, aquilo de que não tenho fatos suficientes para me dar uma autoridade para opinar. E outra coisa, eu não sou juiz. Eu estou vendo tantos juízes, estou vendo juízes que estão julgando a causa de Miguel Oliveira. Estou vendo advogados de acusação. Esta é a grande maioria, E estou vendo poucas pessoas na função de advogado de defesa. O que eu gostaria é de recomendar que ouçam um vídeo, uma parte de um vídeo, de uma mensagem que o pastor Marco Feliciano pregou recentemente nos Gideões, missionários da última hora, em Balneário de Camboriú, e ali ele deu uma palavra, ao meu ver, a meu juízo, uma palavra sóbria, uma palavra madura, uma palavra equilibrada, uma palavra experiente.